Migrations é uma maneira de você versionar o seu banco de dados, e nesse vídeo aqui nós mostraremos o que é uma migration e como você pode trabalhar com isso no PHP. Olá, seja bem-vindo a Codeeasy, meu nome é Felipe Rana Vieira e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as migrations e antes da gente começar a falar sobre as migrations em si, é importante colocar que nesse vídeo já é recomendável que você tenha alguns conhecimentos para entender mais acerca do assunto, como saber mais sobre o PHP, o básico ali sobre o Composer que a gente vai utilizar para instalar o pacote, a orientação a objetos, tendo conhecimento sobre classe já é o suficiente, e conhecer sobre bancos de dados, sobre SQL também, porque a gente vai trabalhar com relacionamentos entre tabelas ali, trabalhando com inner join, já que a gente, migrations, ela versiona o seu banco de dados e a gente precisa construir o nosso banco de dados. E também vale colocar aqui o link do projeto que a gente vai desenvolver aqui para o GitHub, ele vai estar na descrição do vídeo, então você pode assistir, você pode visualizar o código do projeto acessando o link que está aqui na descrição, certo? E para começar, vamos entender primeiro o que são as migrations. Então, basicamente falando, uma migration é quando você consegue versionar a estrutura da criação do seu banco de dados. Não os dados em si, os dados que estão dentro dele não, mas a estrutura, por exemplo, os create tables, update tables, alter tables e coisas do tipo. Eu criei uma tabela versão 1, eu criei outra tabela versão 2, eu alterei uma tabela versão 3. E assim você consegue ter um versionamento, cada uma das versões, do seu banco de dados. Então você pode ter uma versão lá do ano de 2020, no mês de maio, que o banco de dados era assim. E no ano de 2020, lá no mês de junho, por exemplo, o banco de dados já estava em uma outra versão, ele já era montado de uma outra maneira. Então você pode, com migrations, ter todo esse sistema de versionamento com várias coisas auxiliando ali para você gerenciar esse seu sistema de versionamento. E normalmente isso aqui acaba sendo feito por uma linguagem de programação na maior parte das vezes. Então, para PHP, por exemplo, nós temos o Illuminate Database, que tem várias ferramentas para mexer com banco de dados no Laravel, e uma delas é uma ferramenta para trabalhar com migrations. E a gente também tem outros, como por exemplo o Pinx, que a gente vai falar aqui, ou Finks no caso, que a gente vai falar aqui, que vem por padrão dentro do Cake PHP, mas pode ser usado à parte, que é inclusive o que a gente vai usar aqui para a gente não criar todo o projeto do Laravel e eu mostrar uma outra alternativa ao Laravel também, que é o Finks nesse caso. Bom, entendendo que uma migration ela cria versões do banco de dados, como exatamente ela funciona? Ela trabalha com conceitos muitas vezes de commit e rollback, que nem funciona quando você vai versionar software com o Git, por exemplo. Ela tem métodos, a maior parte, né, das ferramentas para migrations, ela tem métodos como método up e down. Você vê isso várias vezes. O método up, ele vai basicamente avançar uma versão, da versão 1 para a versão 2. Então, no método up, por exemplo, no seu código, você vai colocar para ele criar uma tabela. E o método down seria o rollback, para você voltar uma versão. Então, se no up, no commit, né, no up, você está avançando uma versão, colocando ali, por exemplo, para criar a tabela usuários, no método down da versão 1, que vai voltar, você vai estar criando o código para destruir a tabela usuários. Se no método up você tem um código para inserir a coluna e-mail na tabela usuários, por exemplo, no método down você vai ter o código para remover a coluna e-mail da tabela usuários e assim por diante. Então são o up e o down, né, que seria o commit e o rollback, que são códigos que vão criar alguma coisa ou mexer alguma coisa no banco de dados e o down que vai fazer a versão de volta. E daí esse método up e down, eles ficam localizados no arquivo da migration, que é localizado normalmente às vezes por números, né? Então tem o arquivo 1, 2, 3, 4. Ou o exemplo que a gente vai usar aqui, que é o caso de você ter a data, hora, minuto, segundo, tudo registrado ali. Então, como você pode ver que está aparecendo aí na tela, por exemplo, você tem aí o ano, que está aparecendo, tem o ano, o mês, o dia, hora, minuto e segundo. Depois o nome da sua migration, que pode ser, por exemplo, create table, create user table, por exemplo, create users table.php. E assim você tem a nomenclatura da sua migration. É uma das mais usadas, uma das bastante conhecidas, né, no caso do PHP, que tanto no Laravel, quanto o Finks, quanto algumas outras ferramentas acabam utilizando ela aí. E daí você pode ter vários arquivos desse. Você pode ter, por exemplo, create users tables.php, create categories, create products, add phone to users table, que é quando você vai criar uma versão nova que vai adicionar
a coluna de telefone, por exemplo, ali, e todas elas têm o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, para identificar quando que aquela versão do seu banco de dados ela foi feita. E ali dentro a gente coloca um código PHP que vai mexer na estrutura do seu banco de dados. E assim você vai construindo o sistema de versionamento do seu banco de dados. E bom, tendo toda essa estrutura, esses arquivos com os códigos up, down e tudo mais que você precisar para versionar seu banco de dados, só falta agora você pegar ali, por exemplo, uma ferramenta de linha de comando, que muitas das ferramentas que trabalham com migrations têm isso, que você vai executar um comando e ele vai começar a criar o seu banco de dados. E isso acaba se tornando uma coisa muito boa, por exemplo, quando você está trabalhando com testes, que ele pode pegar aquelas suas migrations e na hora que você roda os testes, ele pode subir um banco de dados ali, pode testar o que tiver que testar e depois pode derrubar o banco de dados. Ou quando você estiver trabalhando com containers, que ele pode pegar aquele código PHP e subir também. Então tem todos esses fatores que eles facilitam. Você cria uma migration, digita o que tem que digitar e depois só vai lá no seu terminal e digita minha ferramenta, como Finks ou Artisan, por exemplo, no caso do Laravel, Migrate. E ele vai lá e cria todo o seu banco de dados baseado em todas as versões. E daí, se você quiser voltar, você vai dando rollback, rollback, rollback. E você pode ir voltando versões do banco de dados e estruturando da maneira que você quiser ali. Só que nem tudo são flores, por assim dizer, né? Sempre que a gente tem uma ferramenta que traz uma proposta um pouco diferente ali, ela vem tanto com vantagens quanto com desvantagens. E no caso das migrations, você já pode ter até percebido o seguinte ponto: Felipe, eu não posso criar diretórios e colocar códigos SQL que representem o commit rollback e executando eles na mão. Por exemplo, criar um arquivo .sql que tenha a primeira versão, um outro arquivo .sql que tenha a segunda versão, tudo na mão mesmo, e depois eu ir executando eles na mão? Sim, realmente, você pode fazer isso ao invés de ter que baixar uma biblioteca, configurar e fazer isso tudo por PHP. Mas por que tem as migrations então? Por que a gente usa ela se tem esse ponto? E daí que a gente tem as vantagens e as desvantagens dela. Algumas das vantagens que eu citei aqui são: ela deixa tudo junto com o seu projeto ali, então isso não é exatamente uma vantagem, depende do contexto que você tiver, mas você baixou o projeto, você abriu o terminal, instalou as dependências com Composer Install e deu lá minha ferramenta Migrate, e ele cria automaticamente todo o banco de dados para você, então já vem tudo separadinho, pronto ali, versionado junto com o seu projeto. Você baixa o projeto, já tem tudo configurado ali, tudo preparado para você. Você pode executar todas as migrations com um único comando no terminal, que é uma das coisas que já falei aqui, então já tem uma ferramenta própria para isso. No código SQL na mão você teria que separar os arquivos, rodar um por um. Imagina se você separou a cada arquivo em versão e você tem 257 versões do seu banco de dados, você tem que executar cada um deles ali, então tem todo esse ponto. Você pode montar um shell script, é claro, também para poder executar aquele SQL ali, mas teria que montar na mão. E uma migration, isso daqui já vem tudo preparado, tudo organizado para você. Tem uma maior facilidade de integrar com ferramentas de testes, que eu já falei do banco de dados, né? Você pode executar os testes, ele sobe o banco de dados, terminou os testes, ele derruba o banco de dados. Um banco de dados apenas para testes, é claro. E tem maior facilidade de integrar com ferramentas de integração contínua. Você pega o seu projeto, você faz um commit, sobe lá para o repositório, e daí tem uma ferramenta como um Travis CI da vida, por exemplo, ou um Jenkins, que vai pegar aquilo e quer fazer os testes. Então ele pode pegar suas migrations, pode subir um banco de dados ali para fazer os testes através do sistema de integração contínua. Então ele oferece todos esses pontos assim que você pode fazer na mão com .sql, criando shell script, mas teria que fazer tudo manualmente, montar tudo, enquanto ferramentas de migration já trazem tudo pronto, por assim dizer. Porém, a gente também tem as desvantagens de uma migration. Por exemplo, quando você vai ter vários projetos, vamos supor que você tem um banco de dados. Você tem uma API que é utilizada para terceiros, você tem uma API interna, às vezes você separa em diversos projetos, né, diversas APIs, um monolítico aqui, outro ali, e um único banco de dados centralizado para tudo. Se você tiver um projeto nesse tipo, as suas migrations elas vão ter que ficar num único projeto, então isso acaba dificultando um pouco alguns pontos ali. Mas tudo isso depende, né? Às vezes, se você for trabalhar com microserviços, pode ser que você tenha um banco de dados para cada microserviço, então já resolve nesse ponto. Mas se você tiver alguma ideia de ter um banco de dados e vários projetos acessando ele, as suas migrations elas vão ter que ficar em algum projeto, elas não podem ser ramificadas por todos os projetos se você tiver um único banco de dados. Então,
Caso seja esse o caso, acaba virando uma desvantagem, dependendo do jeito que você está estruturando toda a arquitetura do sistema, né? Você precisa aprender a usar métodos da biblioteca ao invés de código SQL. Então, migrations, você não vai escrever muitas vezes um create table, tal, 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 tal. Você vai acessar um método lá, por exemplo, minha biblioteca, daí você acessa lá a setinha do PHP lá, e daí você coloca o método create, coloca o nome da tabela como parâmetro da função, o nome do parâmetro do método. Então você tem que utilizar os métodos da biblioteca em vez de código SQL puro, e a gente já vai falar mais para frente o porquê disso. Você fica dependente da linguagem, porque é uma ferramenta para o PHP, por exemplo. Então, se você quiser mudar o seu projeto para Ruby, as suas migrations são criadas no PHP, você vai ter que reescrevê-las no Ruby, a não ser que alguém tenha criado uma maneira de você migrar suas migrations. Às vezes pode ser que tenha uma ferramenta assim, mas no pior dos casos, você fica preso à linguagem que ela foi escrita também, então tem esse ponto. E também tem o ponto de que as migrations elas ficam no código do seu projeto, junto com o seu projeto. O código que cria e manipula o banco de dados, a estrutura do banco de dados fica junto com o seu projeto. Então, se você quiser deixar toda a manipulação do banco de dados com alguém, com um DBA, por exemplo, com alguém mais responsável apenas para gerenciar o banco de dados, talvez migrations não seja o melhor caminho. Mas agora, se você quer deixar mais livre para os usuários poderem, para os programadores poderem mexer na estrutura do banco de dados caso precisem, deixe com responsabilidade, é claro, para ninguém sair fazendo o que quer. Daí as migrations pode acabar ajudando, porque elas entregam um sistema de versionamento que todos os programadores podem usar. Um cara criou uma nova versão, um programador lá criou uma nova versão, ele faz o commit, o outro cara baixa a atualização do projeto e já vem com a nova versão do banco de dados ali junto. Então, daí ele só precisa ir no terminal, rodar o migrate, e ele já tem a nova versão do banco de dados que o outro deve desenvolver. Se o seu objetivo for esse, então acaba sendo um bom ponto. Se não, se quiser que uma pessoa gerencie, talvez não seja uma boa ideia usar as migrations para poder dar o acesso a todos os programadores de manipular a estrutura do banco de dados. Bom, e tendo esses pontos como vantagens e desvantagens, agora a gente tem qual ferramenta a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar aqui no caso. Eu já falei, por exemplo, do Illuminate Database, que vem com várias ferramentas para banco de dados, junto com o Laravel, e a que eu vou usar aqui, que é o Finks, que é própria do Cake PHP, mas que pode ser usada de forma separada, por isso que eu acabei escolhendo ela também. Não que do Illuminate Database não dê, mas o Finks ele já vem mais preparado. Normalmente os pacotes do Laravel eles foram feitos para funcionarem em conjunto. O link para você acessar o Finks e também a documentação dele está aí na descrição do vídeo, então é só você sair para você ver mais sobre ele. E antes da gente começar a nossa parte prática mesmo, é importante colocar que a gente vai trabalhar com banco de dados em SQLite, exatamente por ele ter algumas limitações. Eu quero mostrar alguns testes para você. E a gente vai utilizar como nosso cliente aqui, a gente vai trabalhar com SGBD SQLite para criar o nosso banco de dados e vai utilizar como nosso cliente aqui o SQLite Browser, para a gente poder acessar o nosso banco de dados e visualizar o que está sendo feito ali, como que as migrations estão construindo o nosso banco de dados. Bom, então entendi tudo isso, vamos para a nossa parte prática. Bom, então eu tenho aqui o VS Code, ele está com um projeto zerado, já abrindo um diretório aqui. Eu tenho aqui o site do Finks, finks.org, e vamos começar instalando. Primeiro vamos seguir os processos básicos aqui, que ele fala para você baixar o Composer e depois dar o comando aqui para você poder instalar o Finks. Então vamos pegar esse comando aqui e vamos abrir o nosso terminal e digitar aqui Composer require hobmorgan/finks. Com isso ele instalou o Finks, então legal, o Finks já está instalado aqui. E agora vamos fazer a configuração dele. Ele diz que a gente tem que executar um comando aqui no terminal. Quando a gente instala o Finks é uma ferramenta que vem com um programa para você executar. E normalmente esses programas, quando você instala por Composer, eles ficam dentro de Vendor, dentro de Bin, e aqui você tem os executáveis. Então a gente tem aqui o executável do Finks que a gente pode utilizar ele. Logo a gente vai dar o comando aqui vendor/bin /finks, finks, e a gente pode executar qualquer comando com ele. Então eu vou aumentar aqui. Se eu der esse comando aqui, ele dá todos os comandos que a gente tem do Finks, e a gente vai executar o comando init para a gente iniciar o nosso conceito aqui, nossa estrutura para trabalhar com migrations. Então vamos dar um init aqui.
e ele vai criar aqui o finks.php. Esse finks.php ele contém todas as configurações que a gente vai trabalhar no nosso Finks. E vocês podem ver que ele separa o banco de dados em 3 tipos: em banco de dados para produção, para desenvolvimento e para testes. Como a gente vai utilizar o SQLite em todos, vamos deixar a mesma configuração para todos. Vou pegar aqui a configuração que eu tenho, que vai ser de colocar... Eu vou tirar, aqui a gente pode ver, tem um adaptador para MySQL, tem todas as outras informações do banco de dados. Lá na documentação do Finks eles dizem como que você conecta e configura cada um dos bancos de dados que você quiser, para cada um dos SGBDs existentes. Mas eu vou colocar esse daqui, adaptador SQLite, o nome vai ser ./db, que vai ser o arquivo db que eu vou colocar aqui, com o sufixo .sqlite3. Então eu vou criar aqui o meu arquivo db.sqlite3, que vai ser onde vai ficar o meu banco de dados, e ele vai acessar esse arquivo. E eu vou usar ele para os 3 casos, tanto para produção, quanto para desenvolvimento, quanto para testes. Embora no seu caso, é bom que você separe um banco de dados para cada um, porque daí fica melhor de você organizar. Outra coisa que a gente precisa organizar aqui seria o local onde a gente vai colocar as nossas migrations. Então você pode ver que o Finks ele trabalha tanto com migrations quanto como seeders. Seeders é uma outra coisa que a gente já vai ver melhor depois. Então, eu quero que ele pegue o diretório onde esse arquivo está e coloque dentro de DB Migrations. Então, vamos criar aqui /db, que é o diretório, e vamos criar aqui dentro Migrations e Finks. E Finks não, seeds. Beleza. E no mais é tudo isso. O ambiente padrão vai ser um ambiente de desenvolvimento, você pode alterar isso e tudo mais, e assim por diante. E aqui está o nosso arquivo Finks, o arquivo de configuração já pronto. Tendo isso pronto, a gente pode começar a trabalhar com a criação das nossas migrations. Simples assim, você dá um compose require, configura o Finks e cria os diretórios de database. Você pode deixar db, que nem eu deixei aqui, ou é claro, você pode vir aqui e alterar o nome dos diretórios também. E agora a gente já pode sair criando as nossas migrations. Então, para criar as nossas migrations, eu vou vir aqui no meu terminal, vou executar o comando do Finks de novo, e eu tenho aqui o comando create, para criar uma nova migration. Executando esse comando, create, eu posso criar aqui, por exemplo, create users table, que vai ser a minha primeira migration. Essa primeira migration minha, essa primeira versão, sempre que eu vou falar que eu vou criar uma migration, eu estou criando uma nova versão. Essa primeira versão, ela vai criar a tabela de usuários no meu banco de dados. Então, dando esse comando aqui, vocês podem ver que ele criou um arquivo aqui de 2021, mês 5, dia 1. Ele deu meia-noite porque agora são 9h40, mas ele deu meia-noite e 39, meia-noite e 40 aproximadamente, pelo fato de que tem o UTC-3 no local onde eu estou, então ele está pegando o valor padrão UTC0. Então por isso que ele adiantou em 3 horas o meu horário aqui, mas são 9h40, ele colocou meia-noite e 40. E daí ele deu hora, minuto, segundo e create users table. Então, se eu diminuir meu terminal, se eu acessar aqui agora, eu tenho aqui, vou apagar os comentários, e eu tenho aqui a minha migration criada. Agora eu posso vir aqui e criar tudo que eu preciso. Como eu disse, a gente tem um método up e down, então eu posso colocar aqui, por exemplo, up e down. Aqui eu posso colocar o código para criar a minha tabela e aqui o código para destruir ela. Aqui eu posso colocar o código para adicionar um campo numa tabela, aqui eu posso colocar o código para remover o campo de uma tabela. É você ir para frente na versão e voltar à versão que você utiliza up e down. Só que o Finks em específico, ele tem um método change, que você coloca o que seria colocado no up, e no caso do DAO ele consegue entender o que você fez dentro do change e fazer o DAO, montar o DAO automaticamente, o que é uma coisa muito legal. Nem sempre funciona, tem casos específicos, mas quando funciona, o mais básico vai funcionar, acaba sendo uma coisa bem legal de ser utilizada. E eu posso acessar aqui agora, no site do Finks, a parte de documentação, que está aqui em cima no menu. Quando a gente acessa a documentação, você pode ver que a gente vai direto para o site do CakePHP para a parte de Finks, na versão 0.12, que é a versão atual que eu estou usando. E aqui você vai ter tudo que você precisa saber. Inclusive aqui no canto você vai ter informações relacionadas a escrever migrations, que é para criar o banco de dados, e database seeding, que é uma outra coisa que a gente vai ver, e também a parte de comandos no terminal, que são os comandos que a gente está dando para trabalhar com nossas migrations.
Então, agora eu vou criar aqui a minha tabela usuários. Vou pegar o código que eu deixei preparado aqui. E aqui está. A gente pode criar a nossa tabela. Ele tem um método table, onde você passa a tabela que você quer criar, no caso a tabela usuários aqui. E você pode adicionar um método aqui, que tem vários métodos encadeados, que são as colunas que você vai colocando. Então eu adicionei a coluna name, que vai ser um varchar, o e-mail, que também vai ser um varchar, password vai ser um varchar, e daí a gente tem os timestamps, né, que é o created at, que quando o meu registro foi criado, que é um timestamp, e o valor default é um current timestamp, então ele vai pegar a data atual. O update at, que também vai pegar a data atual, que é a última atualização da minha tabela, e o isActive, que é um booleano que vai definir true ou false, para definir se aquele campo está ativo ou não, se eu posso trazer registros deles. É uma maneira que eu uso para trabalhar com banco de dados. E como o meu e-mail para o meu usuário eu não posso deixar ele ser repetido, eu adiciono um index aqui no campo e-mail, definindo ele como um campo único também. E daí eu chamo o método depois, por final, o método criar. E assim ele vai criar a minha tabela. Seria equivalente a dar um create table com todas as informações que eu quero, só que chamando os métodos no PHP. E a gente vai ver daqui a pouco o porquê que eu estou fazendo desse jeito e não colocando código SQL puro. Tendo feito isso, eu posso agora executar essa minha migration aqui para colocar o banco de dados para funcionar. Já de início eu já vou pegar aqui, por exemplo, um novo terminal, onde eu vou executar o meu SQLite Browser, que eu tenho aqui no meu Linux. Para a gente abrir ele, e ele vai executar, está bem aqui. Ele tem uma interface bem pequena, vou deixar ele até mais centralizado aqui no meio, porque eu não tenho como aumentar o tamanho dele, que nem eu faço no VS Code. Então eu vou deixar ele aqui no canto e daí eu dou um zoom na tela para vocês poderem ver melhor o que está acontecendo nele. E está aqui, eu vou clicar aqui em Open Database, vou procurar o meu projeto, que no caso está aqui em Codize, Teste, Migrations, e está aqui db.sqlite3, que é o meu banco de dados. Vou abrir ele, como vocês podem ver, ele não tem nada criado dentro dele. Não tem nenhuma tabela, nenhum índice, nenhuma view, nenhuma trigger, não tem nada. Ele é só um banco de dados, um arquivo vazio. E a gente vai popular ele agora como se ele fosse um banco de dados. Então eu vou voltar para o meu outro terminal aqui. E agora que a gente já tem migration configurada, só aquela mesma ponto. Vendor, vamos executar o Finks, vendor/bin/finks para chamar o executável, e a gente tem o migrate, que é o comando. Então, você baixou o projeto, está com as migrations ali tudo certinho, você vem aqui, vendor/bin/finks, migrate, e pronto, voilà. Ele já vai encontrar tudo que ele tem no arquivo de Finks, e se a gente vir aqui no nosso DB Browser for SQLite, por exemplo, e dar um F5, pronto, você pode ver que ele tem aqui o Finkslog, que é a tabela que ele cria para armazenar todas as informações das migrations que foram executadas, o SQLite Sequence, que é uma tabela específica que foi criada para o SQLite, não tem nada a ver com o nosso projeto, e a tabela de usuários que nós pedimos para criar. Então eu tenho a tabela de usuários aqui, os campos estão todos aqui, como ID, nome, e-mail, senha, created at, update at e isActive também. Então sim, ele criou tudo certinho aqui pra gente, através do SQLite. E se a gente quiser voltar à versão, a gente dá aqui o migrate rollback, vamos ver aqui. Ele tem o comando rollback, então a gente dá o comando rollback. E ele vai voltar uma versão, ele está revertendo o create user stable, como vocês podem ver. Então eu posso vir aqui, dar um F5 e a tabela de usuários ela não existe mais. Venho aqui, dou um migrate, volto aqui no meu SQLite Browser, dou um F5 e a tabela de usuários está aqui, criada com sucesso. Certo, então a gente já criou uma tabela, mas a gente tem esse outro recurso aqui que é o seeds. O que seria o seeds? Os seeds não seriam nada mais do que um código para popular o nosso banco de dados. Imagina você começar a desenvolver o projeto, mas o seu banco de dados não tiver nenhuma informação. Imagina que ele tem uma dashboard, por exemplo. Como que você vai preencher tudo na mão ali? Já não seria bom se ele já viesse com alguns inserts preparados? E é exatamente isso que os seeds vão fazer. Então, a gente pode criar os nossos seeds aqui para a gente poder popular o nosso banco de dados com algumas informações que a gente vai deixar pré-definida. Então, novamente, no terminal, se a gente executar o comando pinks, a gente pode ver as informações como o seed create, que está aqui embaixo.
Então nós vamos criar aqui o seed create, então seed, create, e vamos criar o nosso user seeder. Esse comando ele vai criar uma classe dentro de seeds, que ele já reconhece lá no nosso arquivo finks.php. E esse user seed, se a gente fechar o terminal, é onde a gente coloca o comando para criar os inserts no nosso banco de dados. Então vou colocar aqui falta aqui o declare strict types igual a 1. E agora eu vou pegar o comando aqui para nosso user seeder, que eu vou ter esse comando aqui que eu preparei. Eu tenho aqui, por exemplo, o data como nome, e-mail e senha, que são os campos que eu tenho. E o nome é John Doe, o e-mail é johndoe@mail.com e a senha eu envolvi ela num hash, porque sempre que você vai salvar a senha no banco de dados, você tem que pelo menos colocar ela dentro de um hash ou criptografar ou algo do tipo assim, de preferência trabalhar com hashes. E daí aqui eu crio do mesmo jeito que eu fiz lá na Migration, eu chamo o users, pegando a tabela usuários, só que ao invés de eu dar o add column e tudo mais, eu dou o comando insert e insiro os meus dados aqui, que são esses daqui. Então eu tenho um usuário, mas eu posso vir aqui e colocar um outro array para ter outro usuário. Então eu posso colocar quantos usuários eu quiser aqui, chamar o meu insert, passar os dados e dar um save data, que ele vai inserir as informações no meu banco de dados. Então se eu fizer isso daqui, então eu criei o meu seeder, nada mais do que a gente chamar o nosso terminal aqui agora, vendor binfinks db seed, né, seed, run, dá um enter e ele vai rodar o user seeder que ele já encontrou dentro do diretório seeds. Se a gente acessa agora de novo o nosso db browser for SQLite, dá um F5, a gente pode vir aqui agora em browse data e a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, na tabela, a gente escolhe a tabela de usuários e a gente tem aqui o nome John Doe, e-mail johndoe@mail, a senha que já está com hash já, a data de criação, e se a gente rolar um pouquinho aqui para a direita, a gente tem as outras informações. Então, ele já inseriu as informações com o nosso user seeder. Então, você pode deixar todos os inserts preparados dentro de seed, e quando a pessoa ela baixa o projeto, ela vai dar um composer install, um finks migration e um fixseed2.run, e ela vai ter todo o projeto com todo o banco de dados já criado ali, além de ter a versão para visualizar como que o banco de dados foi criado parte por parte, caso ela queira dar uma olhada nisso também. Ok, mas como que isso funciona quando a gente fala de relacionamentos, de relacionar uma tabela com outra, com o inner join, por exemplo? Bom, a gente pode criar uma nova migration aqui para trabalhar com duas tabelas como produtos e categorias que têm relações entre si. Então vamos dar aqui um vendor bin finks, vou dar aqui um create e vou pegar aqui que eu tenho create categories table. E ele vai criar a nova migration para mim. Como vocês podem ver, meia-noite e 52, que seria 9:52 aqui no caso, create categories table. E eu vou fazer o mesmo aqui, só que agora para product table. Então create product table. E ele criou uma outra migration aqui, a meia-noite e 52, só que aos 28 segundos. Então, vamos diminuir aqui. Eu tenho aqui a migrations das categorias. Eu vou pegar aqui o meu código das categorias, que vai ser basicamente isso daqui, nada muito de diferente da tabela de usuários. Você chama a tabela categorias aqui, adiciona um nome, um created at, update, isActive, porque numa categoria você só tem o nome como string e só isso, não precisa de mais nada no nosso caso. E na tabela de produtos, eu vou pegar aqui esse código pelo qual eu vou trabalhar, em que eu chamo a tabela de produtos, crio as colunas que eu quero, como categoria ID, que seria o ID da categoria, que vai ser um inteiro, o nome, o preço do produto, que vai ser um double, com precisão de 9 dígitos, sendo 2 dígitos depois da vírgula, que é o caso que eu escolhi aqui, created at, update, isActive. Tudo isso daqui, por exemplo, essas informações que você sabe colocar na SQL, mas você fica perguntando como que eu faço isso nessa ferramenta, elas estão lá na documentação do Finks, tudo documentado. O nome vai ser único e aqui eu adiciono um foreign key, que seria minha chave estrangeira. Então, eu defino qual que é a chave estrangeira, que é a categoria ID, defino a tabela de referência como categories, qual que vai ser
a minha chave primária, que eu vou referenciar lá na tabela Categories, que vai ser o ID. E depois algumas outras informações, como o nome da constraint que eu quero dar e as ações para delete e update, que nesse caso eu deixei como no action. Então, é tudo relacionado a como você faz no SQL, só que utilizando métodos aqui. E depois você cria a sua tabela no banco de dados. Feito isso, vou salvar aqui as duas migrations que eu criei. Vamos fechar esses arquivos. Vamos acessar o nosso terminal e mesmo comando. A tabela de usuários, se a gente olhar aqui, ela já existe. Então, dentro de ThinksLog, se a gente entrar em Browse Data e procurar por ThinksLog, você pode ver que ele tem aqui, ó, Create Users Table, já está registrado. Então, como ele sabe que a tabela de usuário já existe, ele não vai criá-la de novo, ele vai executar as outras migrations apenas. Então, a gente pode dar um vendor bin thinks migrate. E ele vai criar a categoria, a tabela de categoria e a tabela de produtos. Então a gente pode vir aqui no nosso banco de dados, dar um F5, ele executou as 3 migrations agora, e aqui no Database Structure, você tem aqui a tabela de categorias, a tabela de produtos e a tabela de usuários funcionando perfeitamente. Então, você vai dando rollback, ele vai voltando versões, então vamos dar aqui um rollback, por exemplo, rollback. Você pode ver que ele desfez a tabela produtos, que é a última versão. Então, a gente volta aqui, tabela produtos sumiu, mas a categorias ainda está aqui. Dá um rollback, ele deleta a tabela categorias e fica só usuários. Dá um outro rollback, ele deleta a tabela usuários e não fica nada. Então, de novo, vou dar uma migration aqui, migrate, e ele cria a tabela de produtos, que é a única versão que não foi rodada. Então, assim, você pode ir indo e voltando entre versões e montando e desmontando bancos de dados, claro, com cuidado, que isso pode fazer você perder dados se você destruir uma tabela, então sempre toma cuidado para mexer com isso, mas está aqui funcionando. E a gente também pode criar seeders com relacionamento, então vamos criar aqui o nosso seeder, bin seed create, a gente vai ter o category seeder, que a gente vai criar, e o nosso product seeder. Eu vou criar esses dois aqui, seed2.create product seeder. E eu vou pegar o código que eu deixei preparado aqui. O category seeder, mesma coisa. Se eu entrar aqui no category seeder e tirar os comentários, é só eu colocar aqui nome cat1, nome cat2, nome cat3, daí de stable, insert data e save data. Vou inserir 3 categorias simultaneamente. E o product seeder, se eu vier aqui, eu posso colocar o código dessa maneira aqui, que já é um pouco diferente por ser uma questão de relacionamento entre tabelas. Eu vou ter um método run, que nem um category seeder, onde eu vou colocar dois produtos, né? Um com a categoria 1, que é o teclado de R$50, e o outro com a categoria 2, que vai ser o CAT02, né? Com um mouse de R$30. E daí eu dou um insert aqui, save data e tudo mais. Tranquilo até aí. Mas eu vou colocar esse método aqui, que é o getDependencies, que é próprio do Phoenix também, no qual eu vou passar a classe o seeder do qual ele é dependente. Não tem como inserir um produto se eu não tiver uma categoria. Então eu passo aqui category seeder como sendo uma dependência para eu ter ele registrado aqui. E feito isso, eu posso acessar o meu terminal agora. Vou executar aqui um vendor seed run. Novamente, vamos aproveitar aqui. Nós temos a tabela de usuários que já tem um dado. O que acontece se a gente executar o seed run aqui? Ele vai dar um problema. Por quê? Porque na tabela usuários nós colocamos que o e-mail tem que ser único. Então o seed run, ele não faz que nem as migrations, ele não registra qual já rodou, ele roda tudo sempre. Então você tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso ele já identificou e simplesmente impediu que o user seeder fosse rodado, mas o meu category seeder e o meu product seeder, eles rodaram tranquilamente. Então se eu vier aqui, o meu user seeder ele continua igual, já que a minha tabela de usuários ela continua igual, já que o meu user seeder não executou. E a minha tabela de produtos, ela tem 2 produtos, teclado e mouse, e a tabela categorias, ela tem as 3 categorias cadastradas aqui. E vocês podem ver que a tabela de produtos já tem aqui categoria ID 1, que seria na categorias categoria ID 1. Então se eu fizer um select com o inner join aqui, já vai funcionar tranquilamente também.
E daí você pode ter outras coisas, como por exemplo, outros comandos, como se dá um "-help", e ele vai dar algumas informações para o seed-run, como por exemplo, você passar, deve ter aqui embaixo, ó, o ambiente que você quer rodar, o "-e development", você tem isso na migration também, para definir se você quer rodar no banco de dados em desenvolvimento, no caso do, se a gente acessar aqui, né, banco de dados em produção do finks.php, desenvolvimento ou teste do arquivo de configuração aqui, e depois o "-s", que você define qual seeder você quer rodar, "-s" para rodar vários seeders, e daí você pode especificar qual seeder você quer rodar ao invés de rodar todos. Então você tem todas essas opções aqui, só dá um "-help" no comando que você vai descobrindo como que você pode utilizar isso. E por fim, para a gente mostrar o último ponto aqui, a gente pode criar uma nova versão não só para criar uma tabela, mas também para alterar uma tabela. E é aí que a gente entra com alguns pontos do porquê que a gente está utilizando métodos ao invés de código SQL. Eu vou criar uma nova migration aqui agora, Vanderbeam create, e eu vou criar essa migration, a DDPhone to Users Table. Que eu sei que normalmente telefone você pode adicionar uma tabela separada, tem todo esse ponto, mas é só para testes aqui. Então eu criei essa minha migration, eu tenho ela aqui, a DDPhone to Users Table, e o objetivo dela vai ser modificar a tabela de usuários adicionando o campo de telefone. Então eu posso vir aqui e pegar esse seguinte código no meu change, no qual eu pego a tabela de usuários, adiciono uma coluna que vai ser a coluna telefone, que vai ser um texto, o nulo vai ser true, porque a tabela já existe com dados, se eu adicionar como nulo igual a false, ele não tem um valor padrão para preencher, a não ser que eu coloque um default aqui, por exemplo. Então, nulo vai ser true, o usuário pode não ter um telefone nesse caso, e ele vai ser inserido depois da coluna de senha, no caso na ordem do banco de dados. Então, a gente tem aqui nome, e-mail, senha, ele seria inserido entre senha e created at. E daí você dá um update, ao invés de um create, porque daí você quer dar o comando update, no caso ali, não update, mas no caso o comando alter table. Então você dá um update para alterar a sua tabela. E fazendo isso daqui, já vai funcionar. Antes de eu executar essa migration, eu vou executar aqui, vou colocar um outro código que eu deixei preparado aqui, que é esse código aqui. Esse código, deixa eu até tirar isso daqui, seria uma maneira, é o DDPhone to Users Table também, só que eu coloquei o up e o down para fazer manualmente, ao invés de deixar o change do Finks fazer isso automaticamente. Ao invés de eu colocar os métodos, eu fiz por código SQL. Então eu tenho um execute no Finks, this execute, que você pode colocar um código SQL aqui, como alter table users, add column, phone, text, null, que no caso do SQLite seria assim. E depois o DAO, que você teria que dar um alter table users, drop column, phone. Só que daí é onde começa a surgir os problemas de trabalhar com SQL. Se você tem um projeto que é um open source ou que você pode variar de banco de dados, uma hora pode ser um SQLite, outra hora uma SQL, como quando você baixa um CMS, por exemplo, você pode escolher qual banco de dados você quer, você não tem o mesmo código para todos. O SQLite ele tem bastante divergência ali do MySQL e do Postgres, por isso que eu quis escolher ele. Enquanto aqui a gente coloca text, no MySQL seria mais comum colocar um varchar, por exemplo. Então, você teria que começar a fazer ifs para cada tipo de banco de dados que você está utilizando para construir diferentes códigos SQL. E aqui a gente entra num ponto mais interessante ainda. Você pode ver que, como está aparecendo na imagem, que o meu PHP está com o drive do SQLite na versão 3.31.1, PHP 8.0.3, que é a versão que eu estou utilizando. E no changelog do SQLite, a função a ação de dar um alter table drop column para deletar uma coluna, ela só foi implementada no dia 12 de março de 2021, na versão 3.35.0 do SQLite. Então, o meu SQLite, o drive do SQLite que está no PHP, não consegue dar um alter table drop column. Esse comando aqui não vai funcionar. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro na migration, falando que eu estou tentando executar um SQL para o SQLite que não funciona. Então tem esse problema. E no SQLite você tem outros recursos, né? Você pode, por exemplo, fazer uma coisa que eu não gosto muito, que seria o de você pegar uma tabela, renomear ela, criar uma nova tabela com a versão alterada,
pegar todos os dados da tabela antiga, mover eles para essa nova tabela e deletar a tabela antiga. Então é um recurso meio estranho, mas que faz no SQLite. E se a gente voltar isso daqui para a versão sem SQL, utilizando os métodos próprios aqui, seja SQLite, MySQL, Postgres ou Finks, no caso aqui que a gente está usando, ele vai converter isso automaticamente para cada banco de dados específico. Se eu estiver usando SQLite, ele adapta para SQLite, para o MySQL ele adapta para o MySQL. Então, vamos supor, o after, ele não é suportado no SQLite, pelo menos não nos meus testes. Então ele não vai considerar esse after. Mas no MySQL ele vai considerar esse after. Quando eu quiser fazer um rollback, ele tem que deletar a tabela de telefone, mas o SQLite não deixa deletar a tabela. O MySQL deixa, o MySQLite não deixa deletar a tabela. Então o que ele faz? Ele faz alguma coisa que ele talvez duplique a tabela e faça isso automaticamente. Então, essas que são as vantagens. Quando você tem diferentes bancos de dados, você acaba podendo fazer isso. Se você tem um projeto maior, que com Postgres, por exemplo, já é mais recomendável você analisar, utilizar código SQL mesmo, dependendo do que você for fazer, em alguns casos, porque tem alguns recursos do Postgres que não tem como você fazer em ferramentas como o Finks, por exemplo. É próprio no código, que é específico do Postgres, por exemplo. Então, se você não usar o SQL, você não consegue aproveitar o máximo do que ele oferece às vezes. Então, fica um caso de quando você usa SQL e quando você pode usar os métodos aqui para resolver isso. Que nem o caso de vantagens e desvantagens de usar migrations. Tudo vai do que você estiver fazendo. Se você tiver bastante essa variância entre um SGBD que você for usar, entre SQLite, MySQL ou outra coisa do tipo, isso daqui ajuda bastante. Então, para encerrar isso daqui, essa parte dessa migration aqui, a gente pode vir aqui no nosso terminal, executar o comando migrate, e ele adicionou phone to users table. Então, se a gente for aqui no users table, dá um F5, a gente pode ver que o campo de telefone ele está bem aqui, como nulo, porque ele pode ser nulo, mas ele está aqui. E se a gente dá um rollback, lembrando que SQLite não pode apagar a tabela, colunas, você teria que fazer algum tipo de artifício, pelo menos não ainda, né? Na versão 3.35 ele já pode fazer isso. Se eu der um rollback, ele funciona. E se eu der um F5, a tabela de telefone ela não existe mais, então eu não precisei me preocupar com essas questões de como que eu vou fazer para apagar a tabela no SQLite. E vocês viram que a tabela de telefone ela foi adicionada lá no final também, então esse after, como eu disse, ele não funciona no SQLite, então ele consegue reconhecer o que não funciona num SGBD e já consegue excluir esse recurso dele. E com isso daqui a gente já tem um projeto mostrando como que as migrations funcionam. Isso daqui está tudo no GitHub, o link está na descrição do vídeo. E a gente pode ver aqui como que as migrations, elas são... A migration é um recurso bem interessante de ser utilizado, é claro, no contexto e no tempo certo, no momento correto ali. E é claro que não acaba por aqui. Além de migrations, a gente tem diversas outras coisas. Por isso eu vou deixar aqui como recomendação aqui. Vamos mudar de tela, eu vou deixar como recomendação para você esses dois vídeos aqui. Nós temos um vídeo falando sobre depuração de código e o outro falando sobre testes automatizados. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.